Boa noite, família GFI Hub e First. Sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso estar com vocês. Quero começar a contar para vocês uma coisa que eu considero extremamente importante. O motivo de eu estar aqui com vocês foi os produtos da nossa empresa que realmente me cativou de verdade. A qualidade dos nossos produtos fizeram extrema diferença para eu estar hoje na frente, junto com vocês, procurando sempre a melhor qualidade para auxiliar todos a ter uma saúde realmente, né? Uma velhice como eu, por exemplo, compensadora, uma saúde estrutural, uma saúde celular de verdade. Então, pessoal, existe muitas coisas que nós podemos conversar, muitas mesmo. E por que o ser humano precisa realmente se suplementar? Infelizmente, por mais que a gente se alimente bem, e tenho certeza que todo o pessoal da First se alimenta muito bem, comendo carne, que são proteínas, verduras, aminoácidos, certo? Legumes. A gente se alimenta muito bem. Mas, infelizmente, o nosso corpo, ele hoje já não assimila tão bem os nutrientes, como os alimentos não têm o que é necessário, devido a diversas alterações nas estruturas dos alimentos, das sementes, devido à grande quantidade da correria que todos nós temos hoje no nosso dia a dia, nós corremos demais, então nós não temos mais tempo de preparar uma boa refeição. Infelizmente, a maioria a gente abre mais plástico, abre mais potes e cada vez a gente consegue botar menos nutrientes no nosso organismo. E nós, todos os dias, precisamos no mínimo de 114 novos nutrientes. E geralmente a gente não consegue dar nem um terço disso. A indústria, que a gente hoje precisa, não tem como fugir dela, ela tem corantes, acidulantes, uma série de coisas que não trazem benefício para nós, como, por exemplo, agrotóxico, né? Corantes, e assim vai. Então, nós precisamos, sim, por melhor que a gente coma, por melhor que a gente prepare as nossas refeições, elas não conseguem mais dar hoje ao nosso organismo, devido a solo pobre, a forma com que tudo ocorre na nossa vida, não conseguimos mais obter aquilo que o corpo necessita diariamente. Então, para que a gente consiga entender, o suplemento, ele vai fazer uma série de benefícios para nós. Ele vai complementar, ele vai auxiliar a desintoxicar, a nutrir, a fazer com que as nossas células, ao se reproduzir, que elas se reproduzem todos os dias, automaticamente, algumas a cada segundo. Nós somos feitos de 110 trilhões de células, que é pior que uma panelinha de pipoca o tempo todo se duplicando. E é nisso que a gente tem que pensar. Se ela não estiver bem nutrida, com as vitaminas, com os minerais, com os aminoácidos, elas começam a se duplicar com deficiência. E isso tudo leva a gente a ter uma dificuldade. E como venho sempre falando com algumas pessoas que vêm até aqui conversar com nós na GFI, suplementação não é uma modernidade. Não é uma coisa que o ser humano inventou de uma década para cá. Olha as datas, né,
Quem aqui não tomou o biotônico Fontoura, o nosso famoso Sadol também, né? Aquela coisa horrorosa que era a emulsão de Scott, o óleo de fígado de bacalhau. Então, vamos entender o seguinte, o biotônico Fontoura nada mais, nada menos é do que o complexo B, que hoje o governo, por saber da deficiência, ele coloca até na farinha. O nosso emulsão de Scott, o óleo de fígado de bacalhau, é o ômega 3 e a vitamina D3, né? E quando a gente era jovem, cheia de espinhas, né? Na adolescência, o que fazia as mães da gente dar para nós? Levedura de cerveja. O que era o levedura de cerveja? Era uma forma de fazer uma desintoxicação. Então, nós não estamos falando de uma modernidade. Nós estamos falando de uma necessidade que o ser humano tem de suplementar sua alimentação diária. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa que para mim foi o que me trouxe aqui. O diferencial dos nossos produtos para todos os produtos que tem por aí no mercado. Quando eu falo no mercado, é aonde você for comprar algum suplemento, alguma vitamina, não importa se é em farmácia, se é outra empresa, entendam que o nosso diferencial é a forma com que o nosso corpo aceita e assimila. Hoje, devido a tudo aquilo que nós já falamos aqui, corante, etc., nós temos uma palavra moderna chamada dibiose, que nada menos é do que a nossa inflamação a nível intestinal, né? De tanta química que tem nos nossos alimentos. Então, para nós entender, assim, tudo que você comprar por aí, a tua assimilação daquela vitamina, daquele mineral, daquele magnésio, daquele ferro, daquela B12, vai ser no máximo 40, 45, estourando a boca do balão, o teu corpo vai aproveitar de um comprimido. Como a GFI trabalha com nanotecnologia? Nanotecnologia, as partículas são tão pequenininhas que mesmo utilizando o mesmo processo de passar pelo sistema digestório, elas já estão em tão pequenas partículazinhas que imediatamente o corpo assimila. Então, na nanotecnologia, um tablete, um comprimido de vocês vai ter uma assimilação até 90% daquilo que está escrito no nosso rótulo. E a GFI, ela nunca para. Ela sempre está fazendo estudos e em cima de estudo, ela sempre está fazendo uma curadoria, pesquisando, buscando, usando tudo aquilo que pode fazer para melhorar ainda mais a saúde nossa, de todos vocês. Então, a GFI optou também por uma linha de sublinguais, frequenciais, vibracionais. Então, nesses últimos dias aí, vocês hoje vão ter aí, não vou poder falar de todos, mas nós temos 10 novos suplementos. 6 sublinguais frequenciais vibracionais, né? Que ele é colocado abaixo da língua, né, fazendo com que entre na corrente sanguínea de imediato, com a mesma assimilação da nano de 90% a 95%. Então, só que por ser frequencial é direto naquele órgão que a gente está buscando fazer vamos dizer, alimentar aquelas células, fazer a nutrição daquela célula. Tá? Então, ele é uma frequência conforme a frequência do órgão que a gente está precisando cuidar. Então, gente,
Entre os produtos que a gente lançou, e a gente deu uma leve pincelada para vocês, lá no nosso evento, que estava fantástico, né? Um evento, a GFI, cada evento melhor. Aguarde dia 19 de dezembro, vocês vão ficar mais felizes ainda. Mas olha só, o que hoje eu quero conversar com vocês, eu não vou falar sobre todos os 10 suplementos que a gente colocou novo à disposição de cada um de vocês. O que eu quero falar hoje é sobre uma base, um alicerce. O que é uma base, um alicerce, Estela? Um alicerce de uma casa é onde uma casa começa a ser tratada e construída. É bem o início de tudo. Então, no início de tudo, nós temos o quê? Não adianta nós botar alimento para a nossa célula, não adianta a gente usar alguns medicamentos na nossa vida se a gente realmente não tiver energia. Então, nós vamos falar da coenzima Q10. A coenzima Q10 tem 69 anos, foi descoberta em 1957. E de lá para cá, os primeiros estudos dela foi realmente o quê? A parte cardíaca, né? A parte neurológica, a parte Parkinson, e assim foi cada vez engrossando, vamos dizer, os nossos motivos de usar essa energia maravilhosa que age diretamente no nosso mitocôndrio. E eu nem sei se eu deveria contar para vocês. A nossa coenzima Q10 aqui é extremamente forte, é 200 mg, é muito bom, faz um grande diferencial. Mas para a gente continuar falando mais um pouquinho dessa maravilha, você sabe que a gente não pode lutar contra algumas coisas. Então, a história do colesterol, ela é uma das que mais incomoda a maioria das pessoas. Por quê? Tu vai no médico, a primeira coisa que ele te dá é um medicamento para o colesterol, uma estatina, né? Uma simvastatina ou qualquer outra estatina. Então, na verdade, como diz o doutor Laí, jamais alguém poderia sair de um consultório usando uma estatina sem junto usar uma coenzima. Eu tenho certeza que vocês já viram aquelas pessoas de idade caminhando como se fosse um patinho para os lados, né? Caminhando dessa forma. O que é? É que quando você usa as estatinas, você elimina colesterol. Nosso cérebro é formado de colesterol também, né? E automaticamente você perde o sentido de distância do solo. Você perde o balanço para caminhar. Então, toda pessoa de terceira idade, não existe contraindicação, você pode usar, né, a nossa coenzima Q10. Por quê? Você vai dar o equilíbrio, a energia para que essa pessoa, ninguém está mexendo no que o médico mandou, que é usar as estatinas, mas ela pode usar sem efeito colateral, sem problema nenhum, uma coenzima Q10. Na verdade, a história da coenzima, ela é a seguinte: o nosso corpo produz e a gente assimila de alguns alimentos. Aí vocês vão estar pensando, mas o que ela está falando? Ela está falando um produto que o meu corpo produz e meu corpo assimila. Sim, mas até os 30, 35 anos de idade. Depois disso, a gente perde não só na absorção, 40%, como a gente perde 60% da nossa fabricação.
Ou seja, o teu corpo não produz mais. É por isso que nós precisamos nos suplementar. E a coenzima Q10, ela tem inúmeros motivos de você tomar. Fibromialgia, falta de energia, casais que querem engravidar, o homem e a mulher devem usar, vai dar mais movimento no espermatozoide, o canal da vagina vai ficar menos ácido. Então, além disso, ela é um produto usado para diabetes, né? Problemas neurológicos como um todo. Então, gente, coenzima Q10 é um suplemento que está na base, ou seja, no início da nossa construção de saúde, na nossa base familiar. E para vocês verem que eu não estou falando nada de diferente, né? E que tudo que eu falo eu mostro, comprovo da onde eu tiro. Esse doutor aí, doutor Calil, ele é o médico-chefe do hospital da Incor de São Paulo. E, como eu disse para vocês, a coenzima começou pelos problemas cardíacos. Foi assim o início dela, né? E o doutor Calil faz esse depoimento maravilhoso, onde ele está dizendo que a coenzima veio para ajudar, auxiliar e melhorar, né, substancialmente a vida de todas as pessoas infartadas, com problemas cardíacos, pessoas que têm problemas circulatórios a nível cardiovascular. Então, gente, coenzima Q10 na compra de vocês, porque realmente eu tenho certeza que todos nós precisamos. Após a coenzima Q10, eu quero falar para vocês dessa grande espetáculo aqui. Eu tenho um orgulho imenso desse produto aqui, porque nós estamos aqui com 5 magnésio em 1. E ainda por cima, de novo, falando nanotecnologia. O magnésio está em mais de 300 ações dentro do nosso organismo. Ele precisa de mais de 300 ações. Uma das coisas que eu preciso hoje conversar com vocês é assim: toda terceira idade, ela entra naquela história de que precisa usar cálcio, porque se cair vai se quebrar, tem osteoporose, tem isso, tem aquilo, né? Bom, só que o osso, ele não é formado apenas de cálcio. O nosso maior depósito de magnésio, ou seja, de cálcio, o melhor osso, o osso sem osteoporose, ele tem que ter magnésio. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso país é extremamente pobre no solo de magnésio. Ou seja, do mundo inteiro, nós somos o país que mais precisamos usar suplementação de magnésio. Mais. E entenda assim, ó, se você caiu, quebrou, o teu magnésio foi embora e os teus ossos ficam muito mais difíceis de fazer qualquer recuperação. Se você está altamente estressado, tu está queimando todos os teus depósitos de magnésio lá de dentro dos ossos. Então, não adianta você te entupir de produto, né? Para você combater, ou seja, te entupir de cálcio para você combater a tua osteoporose, se você não tiver um magnésio. E aí a gente reuniu aqui, nesse magnésio da GFI, 5 magnésios, cada um para uma especialidade. Mas para mim tentar resumir para vocês, assim, além de ter o escorbato, o glicosinato, o dimalato, o taurato, o treonato de magnésio,
para nós entendermos bem direitinho, tá aqui para vocês entenderem o que cada um faz dentro do nosso corpo. Olha que maravilha ali, ó. Vocês estão conseguindo, tenho certeza, todo mundo lê. Então, nós temos um que vai para o cérebro, o outro para as dores, inclusive fibromialgia também, outro para energia, outro para o sistema cardiovascular e outro para você relaxar, dormir bem. Então, somente nós para fazer em nanotecnologia, que é muito diferente de qualquer outro que você vai encontrar por aí, 5 magnésios em um. Então, tá o segundo produto da onde? Da nosso alicerce, né? Vamos ver qual é o próximo. Eu nem botei ele aqui para vocês verem. O nosso produto maravilhoso, que é o aloe vera, né? Com cranberry e blueberry, com blueberry e lichia. Gente, eu procuro nem falar muito do aloe, porque eu sou apaixonada por aloe. Trabalho com aloe há 31 anos. A aloe vera é milenar. Né? Aloe vera, a nível de Brasil, infelizmente, a Anvisa não deixa que a gente chame de aloe vera, é chamado suplemento de vitamina C, né? Sabor aloe vera. Mas, na verdade, fiquem tranquilos, é aloe vera puro. E de uma forma que vocês podem carregar para onde vocês quiserem. O que eu quero dizer? Você sabe que quando tu abre um aloe, que ele é líquido, você deve manter em geladeira. Como eu sei que o pessoal da GFI, todo mundo, pessoas que gostam de andar, de conversar, de sair, de viajar, de viver a vida, não adiantaria eu passar um aloe para vocês de forma líquida, porque seria difícil vocês levarem junto. Então, o aloe vera aqui, ele é liofilizado. Ele é transformado como se fosse o leite em pó. O leite em pó. Então, não perde propriedade nenhuma. Mantém todas as 12 propriedades cientificamente comprovadas no mundo inteiro. O nosso aloe tem. Em forma de cápsula liofilizada. Um outro detalhe do nosso aloe, por exemplo, 1 litro de aloe vera tem o custo basicamente do nosso produto. Só que dentro das nossos produtos encapsulados, o que eu posso dizer para vocês? Tem 2 litros e 800 do suco do aloe vera, que é transformado em pó. Mais lichia, mais blueberry. Então, ele é um suplemento realmente fantástico, com inúmeros benefícios. Eu não gosto muito de ficar falando do aloe, porque é a minha paixão. Olha só, sistema digestório, aloe vera. Quem tem bactérias, aloe vera. Se você tem dificuldade de ir ao banheiro corretamente, que o certo seria no mínimo 2 a 3 vezes ao dia, tem gente que passa 3 dias sem ir, é aloe vera. O aloe vera, ela devolve os movimentos peristálticos do teu intestino. É a única planta que faz isso. É um presente que Deus nos deu na natureza para o ser humano usar. É uma farmácia completa. Sistema circulatório, sistema gastrointestinal, câncer. O que você pode imaginar essa planta milenar faz por nossa saúde, tá?
Então, ela é condutora, ela carrega para dentro das nossas células os nutrientes. Quando você tomar o aloe vera junto com um outro suplemento, você vai assimilar melhor ainda, né? Então, gente, o aloe vera também tá, porque daí ele vai fazer a limpeza na nossa parte do intestino, que hoje é o que a maioria das pessoas tem, né? Fala com o médico, fala com o outro, fala com quem você falar, ele tá com problema de quê? De gordura visceral, com problema estomacal, ou seja, com problema de disbiose. Disbiose, aloe vera na nossa vida, ok? Depois tem aquele que eu fiz bem diferente, mas para que vocês entendam assim, ele é de de extrema necessidade. Inclusive, vou fazer aqui para vocês verem que está um copinho com água, tem que agita, certo? Na mão, pega, abre aqui, cuida a roupa, certo? Cuida a roupa. Vou fazer isso na frente de vocês para vocês verem. Aí vamos pingar 15 gotinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Olha que cor linda que fica. Só cuida a roupa, ok? Isso é o azul de metileno. Aí, pingadas 15 gotinhas, ficou assim. Olha que maravilha. Aí eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim. Tomado. Fiquei com a boca um pouquinho roxa. Não se assuste. Logo, até nós terminar essa live, não vai estar mais roxo. Esse produto aqui, o azul de metileno, nós não podemos tirar, porque o azul de metileno, ele faz um trabalho fantástico nos resíduos, nas sobras, naquele material em que o cérebro não consegue se descartar e que causa algumas doenças, tipo Alzheimer, etc. Então, ele age como uma forma de limpeza na parte neurológica, ajudando muitas pessoas com partos. O azul de metileno faz esse trabalho. Mas junto com ele tem aqui uma série de outras vitaminas para nós, que vai fazer com que a gente realmente tenha foco. Além do foco, a gente vai estar com a mente mais aberta, você vai assimilar melhor, você vai conseguir, por exemplo, ler alguma coisa e guardar para ti. Ou seja, tu não vai precisar ler o documento 3 ou 4 vezes para você entender ou guardar. Então, ele é muito para nossa memória. Vamos desligar aqui. Bom, vamos ver aqui. Preciso da tua ajuda. Caiu porque entrou uma ligação. Mentira. Verdade. Rapidinho, gente.
Olha aí, pessoal, entrou uma ligação, desculpa aí, a gente voltando. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Coloquem aí para mim que eu vou ficar bem feliz de saber que não teve problema nenhum, embora foi uma ligação que entrou e a gente teve esse problema. Então vamos lá, vamos para o próximo produto, já que nós falamos do nosso. Nós estávamos falando, né, do nosso Neurofocus. Agora, o próximo produto nosso é esse maravilhoso D3AK2. Olha só o que eu quero explicar sobre o D3AK2 para todo mundo entender. Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, todo mundo sabe que é de extrema necessidade a gente usar a vitamina D3. Porque ela ajuda a combater uma série de inflamações. Ela também é que puxa, que segura, que leva para tuas células, segura no teu corpo o cálcio. Que todos nós precisamos do cálcio, ok? Então, vamos entender o seguinte. Você imagina assim, mesmo que tu não use o suplemento de cálcio, que a maioria não precisa de suplementos de cálcio. Isso é um grande erro achar que as pessoas de idade só precisam de cálcio, e na verdade, o cálcio que a gente come da couve, de todas as coisas verdes, é de extrema necessidade para nós e fica no nosso organismo. Só que a D3, ela fixa esse cálcio dentro, esse cálcio que a gente comeu, ela fica no nosso corpo, entra na nossa corrente sanguínea e fica girando, girando, girando. Por que fica girando? Motivo muito simples. Ela não tem o GPS e ela não tem um motorista para levar ele para o dente ou para o osso. Então, nossa empresa lançou o D3AK2. A vitamina A aqui, tá? Porque a gente também precisa de anti-inflamatório, etc., na pele. Por isso que tá aqui. Mas então, o D pega o cálcio, coloca dentro da corrente sanguínea. O magnésio que nós estávamos falando é o motorista para levar aonde? Para o dente ou para o osso. Mas, se não disserem o endereço, adianta eu dizer assim, ó, vai até Itajaí. E daí? Em que lugar de Itajaí? Eu posso chegar em Itajaí, ele é enorme. Eu vou parar em qualquer lugar. O que faz quando você toma vitamina D3 sem o K2? Vai parar nas tuas carótidas, vai parar nas tuas articulações, vai parar no teu quadril, no teu joelho, você fica totalmente crocante. Porque o K2, que é o GPS. Então, a vitamina D3 pega o cálcio, o magnésio é o motorista, e a vitamina K2 é o que diz assim, leva para o dente, leva para o osso da perna direita, leva para aonde tem a necessidade. Então, entende que esse é muito além de uma simples duplinha ou de um simples trio. Ele é o que está acontecendo hoje com as nossas pessoas que a gente ama tanto de terceira idade. Eles estão todos rígidos, todos com muita dificuldade de locomoção, todo mundo com ardores de artrite, de artrose. Por quê? Porque eles estão cheios de cálcio nas articulações, em vez do cálcio penetrar no osso ou no dente da pessoa. Então, D3AK2 é o produto fabuloso para ajudar no alicerce da nossa casa. Mas vamos adiante.
Porque esse aqui eu tenho certeza que você conhece, esse é o produto que os médicos, inclusive, não lutam contra, pelo contrário, se for de boa qualidade, meu filho pode tomar. E realmente temos que procurar um ômega 3 de excelente qualidade. Porque hoje os ômegas que tem por aí estão cheios de outros óleos vegetais que não o óleo de peixe das águas frias. Então, o nosso ômega 3 tem EPA e DEA, e não adianta você me dizer, mas eu estou consumindo um ômega vegetal. O ômega vegetal, de novo, vai ajeitar a tua vida só até os 30, 33 anos de idade. Tem que ser ômega de águas frias, porque o ELA, que é o ômega que vem da linhaça, por exemplo, ele é um ômega que o nosso corpo não usa mais, ele não consegue fazer toda aquela transformação para virar um EPA ou um DEA, tá? O EPA vai no cérebro e o DEA na parte do coração. Então, por isso que ele é tão complexo. Ele é um produto que ele ajuda muito também na parte de gorduras, principalmente de carótidas também, né? Ele ajuda muito na parte do colesterol, embora ele seja um óleo, ele no início até faz aumentar um pouquinho o teu colesterol, porque quando ele dissolve o colesterol, ele vai botar onde? Na corrente sanguínea, mas isso não quer dizer que aumentou o teu colesterol, ele está eliminando o teu colesterol. Outra coisa muito importante do ômega, gente, ele age nos 5 sentidos, né? Então, ele serve para a pele, para os olhos, para o olfato, para o tato, para tudo. 5 sentidos da nossa vida. O ômega é muito importante. Para vocês terem ideia, gente, o ômega é um dos produtos que mais existe estudo científico em cima. Por quê? Porque ele serve para muitos problemas de saúde, tipo, por exemplo, quem está com sangue muito grosso, né? Que tem problema de varizes, né? Para quem tem problema de perda de memória, né? Então, o ômega, ele ajuda também muito a combater o que a gente chama de colesterol ruim. Ele é de extrema importância também para o sistema cardíaco. Ele ajuda na pressão, né, das pessoas, no fluxo do sangue. Ele tem funções maravilhosas, como eu disse para vocês, cognitivas também. Ele ajuda muito no humor, né? Então, para as pessoas que não é uma depressão severa, o ômega é muito bom, né? Um detalhe que eu considero importante contar para vocês, sabe aquelas senhorinhas que estão sempre com a sensação de olho seco, que elas passam um lencinho ou pingam um colírio e elas sempre estão reclamando que o olho continua seco? Pois é. O ômega 3 ele é excelente para devolver essa parte dos olhos. Estou mostrando para vocês um recorte do jornal de um monte de tempo. Na Alemanha, por exemplo, o ômega 3 durante a gestação é obrigatório. No Brasil, a gente nem fala nisso. E, inclusive, eu recomendo que vocês não forneçam para nenhuma grávida, a não ser depois dos 3 meses. Porque se acontecer qualquer coisa, não vão dizer que é o ômega. Porque na Alemanha é altamente liberado. Inclusive, a gestante, lá na Alemanha, só vai ter os benefícios de acompanhamento médico gratuito, de uma série de coisas, se ela comprovar que ela está usando o ômega. Porque o ômega ajuda a fazer mais terminações neurológicas, né? Ou seja, as crianças nascem com um QI um pouco bem melhor.
Então, embora a gente diz aqui, né, que a idade é a partir dos 19 anos de idade, algumas crianças a gente controlando a quantidade, porque aqui o que fala para vocês? 3 cápsulas. Isso é extremamente importante vocês entenderem. Menos de 3 cápsulas por dia não vai adiantar de nada, mesmo porque tudo que a Anvisa coloca para nós, ela coloca como uma forma de quê? De você se suplementar? Sim, mas para uma coisa que não aconteceu ainda. E o que acontece com as pessoas que chegam até nós? Infelizmente, elas já estão com problema, e problema muito sério. Então, 3 é o mínimo para uma pessoa basicamente saudável para não ficar doente. 3 é o suplemento para você cuidar para não ficar doente. Então, quando a gente encontra uma pessoa com uma carótida entupida, a gente tem que aumentar. E da mesma forma, quando a gente pega um adolescente que precisa, porque está obeso, porque está com problema de cognição, problema de pele, uma série de problemas que dá no adolescente, você vai diminuir, vai botar no tamanho certo da idade dessa pessoa. Então, gente, o ômega coração, cérebro, trabalha na bainha da mielina para obesidade, visão, tá? O pâncreas. Gente, eu dei para vocês realmente o que a gente tem como base. Aí, quando a gente passa, né, pelo nosso aparelho de biorressonância, a gente vai ver qual outra situação que você precisaria usar algum outro suplemento para auxiliar a regeneração celular, devolver, né, o nosso organismo a uma situação de antes de ficar doente, né? Aqui, esses 5 que nós falamos hoje são os básicos. Esses você não precisa nem passar pela biorressonância. Esse todos nós precisamos usar. Então, gente, num próximo encontro, a gente pode falar de outros, devemos falar de outros produtos, porque nós temos o cardiovascular, que é sublingual, nós temos o Regenix, que é para a parte dos olhos, maravilhoso. E eu estou sabendo que me disseram que vocês que estão assistindo essa live, me disseram que parece que vai ter uns combos hoje com ajuda para vocês. Vocês podem me confirmar isso, se é verdade? Me falaram que vão fazer uns combos maravilhosos para vocês poderem usar os produtos, tá certo? E eu coloco um ok se tá certo. Nós temos produtos também para tirar parasitas, desparatizantes, que pode ser usado, esse pode ser usado em criança a partir de 5 anos, tá? Nós temos outros produtos, assim, que é para dar muita energia para esses meninos que estão toda hora na estrada, né, dirigindo. Como nós temos a linha maravilhosa, tem produtos que nem gosto eu de falar, porque são os carro-chefe daqui, que sempre estiveram aqui, carro-chefe, cada um melhor que o outro, como, por exemplo, né, o nosso Dunamis. Eu sou fissurada para esse produto e mostrei para o presidente a maravilha dos depoimentos que, com 2 meses, eu já tenho de muitas pessoas aqui, né? Então, gente, pele, cabelo, unha, as pessoas mostrando diferença com 7 dias de uso. Isso é fantástico, porque o que mais a gente vê hoje é as mulheres e os homens se queixando de quedas de cabelo, de unha fraca ou de pele que está muito seca.
E aqui nós temos o nosso Dunamis fantástico para a nossa vida. Como aí nós temos muitos outros produtos, como o texto, né? Como o nosso produto que eu também gosto demais, que esse aqui eu não preciso nem falar. Você sabe me contar sobre esse produto, né? Mas eu também tenho história dele já, com certeza. É um produto que, mesmo com uma pessoa usando marca-passo, com uma série de problemas, com dificuldade, ainda 3, 4 médicos, não achando porquê de sentir dor, e aqui está, ó, fantástico, ter um produto que realmente faz a diferença na vida de todos vocês. E agora eu quero convidar para vocês uma pessoa que eu sei que vocês amam, tanto quanto eu, mas vocês amam escutar ele. Com vocês, o nosso presidente. Eu ouvi falar em combo, vim aqui dar a notícia para vocês. Pessoal, muito boa noite. Quero parabenizar a todos vocês que estão aqui nessa sala. São quase 300 pessoas, dona Estelinha, aqui nessa noite. Parabéns pela live. Estou assistindo aqui da outra sala. Precisamos fazer mais essas lives, né? Para que vocês possam entender o poder que há dentro, né, da composição dos nossos nutracêuticos. E mais importante que é consumir de maneira consciente, saber como usa, por que usa, e com certeza transformar a nossa vida, a nossa saúde e a saúde das pessoas que a gente ama, tá certo? Então a GFI sempre está preocupada em trazer, além dos produtos, sempre contar com a qualidade extrema que tem os produtos, e a gente pode falar para vocês que é transformador quando as pessoas usam o produto, quando elas fazem uso, né, do produto por um pequeno espaço de tempo, já é perceptível, né, quanto isso transforma na saúde, desde a desintoxicação, desde a regeneração das células, desde os combos, né, que são voltados para tratamento das nossas áreas, né, dos nossos sistemas, tudo isso e muito mais com os nossos novos produtos. Não sei se a Estelinha mostrou, mas nós vamos ter toda semana live da Revitali e nós vamos estar passando para vocês os produtos, tá bom? Como usa, um pouco mais a fundo, né, produto por produto, e a gente vai ter bastante tempo e com certeza vocês vão poder conhecer, né, e fazer uso e com certeza gerar resultado e indicar para pessoas que também precisam. O conceito da empresa é: você usa, você valida, a empresa vende e todos ganham. E não é só financeiramente, é também com o resultado dos nossos produtos, tá bom? Pessoal, lá no site de vocês, lá na loja virtual, lá na minha loja, vocês podem estar por tempo limitado, né? Acredito que até amanhã à meia-noite, talvez na sexta, mas aproveitem, tomem a decisão, como eu falei no evento, tomem a decisão. Lá nós temos vários combos, mas nós habilitamos o combo novamente, onde você compra 3 e leva 4 produtos para sua casa, ou seja, você escolhe 3 ômega 3, leva o quarto, escolhe 3 Reuma Forte, leva o quarto, inclusive os produtos de lançamento, vocês podem estar comprando no combo, são 33% de bonificação, ou seja, compra 3 e leva o quarto produto para sua casa. Então, vocês que querem aproveitar, levar para toda a família, ou também já revender os produtos, você pode comprar tantos quantos combos você desejar, tá bom? Então, aproveite, você pode estar usando o seu saldo, pode pagar via Pix, dá o seu jeito, usa os produtos, não fique de fora. A Estelinha falou do Neurofocus, quero indicar para vocês. Pessoal, quem no dia a dia está buscando concentração, esse produto aqui, gente, ele é sensacional. Não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã do azul de metileno, né? Para quem não conhece, dá um Google, dá uma pesquisada, gente. Isso aqui é sensacional, esse produto contém no seu ativo, né? Essa fórmula é sensacional. Façam uso, pessoal. Todos os produtos são sensacionais, mas eu queria que vocês experimentassem esse produto aqui, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você usando esse produto aqui, você vai ter um produto que você vai querer vender só para todo mundo, seus amigos, seu chefe, pessoas que trabalham com você, pessoas que trabalham em escritório, pessoas que estão com pressão psicológica, tem trabalho, tem estudando, advogados, empresários. Esse produto é para todo mundo. Mas eu quero que você use o produto, faça uso e depois indique, tá bom? Nós vamos encerrar a live aqui, né? Eu quero agradecer a Estelinha que está aqui. É a primeira live, né, oficial da empresa com ela, mas todas as semanas teremos live. Estamos pensando em fazer também um webinar
mais cedo, tipo 18 horas, durante o dia, onde as pessoas podem entrar, participar e, claro, tomar desse conhecimento, comer desse conhecimento, né? Porque eu sempre falo, informação liberta, e quando você tem informação correta, você não apenas prospera, mas você também cuida da sua saúde, tá bom? Então, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. É uma satisfação ver essa sala lotada, Estelinha, quase 300 pessoas assistindo, e é só o começo. Vamos ter live de milhares e milhares de pessoas, tá bom? Amanhã à noite, reforçando aqui o convite, 20 horas, teremos mais uma mega live. Amanhã teremos a live, né, da B4, em parceria com a GFI, falando dos métodos falando dos consórcios. E vamos ter um grande sorteio amanhã de um método de R$105 mil para quem já garantiu o seu. Quem ainda não garantiu o seu, quem ainda está vendo para fazer, ontem nós fizemos um anúncio, quero falar aqui abertamente, para quem está esperando cair o saldo, divisão de lucro, para usar o bônus, para quem quer pagar no cartão de crédito, chame amanhã o suporte, chame o Matheus, chame a equipe, nós vamos liberar para você fazer a adesão ao Método Mais, pagando apenas R$1.200 de sinal, e você terá um prazo de até o dia 5 de agosto para você fazer o pagamento da diferença do seu método. Quem quiser participar do sorteio amanhã, quem quiser concorrer a 5 dias de férias em Gramado com acompanhante, você precisa garantir o seu método, tanto veículo quanto imóvel, fazendo o seu método ainda amanhã. Dá tempo, pessoal, chama a nossa equipe, nós vamos atender você e você pode ser sorteado, né? Ou para 5 dias em Gramado de férias com acompanhante, ou então, por que não, uma carta de R$105 mil paga pela GFI em seu nome de crédito para você comprar um automóvel 0 quilômetro, usado que seja, tá bom? Espero vocês amanhã, 20 horas, todos nós juntos nessa sala. Toda semana agora vai ser chuva de live, com muita informação, com muito treinamento para vocês, e espero revê-los nessa sala, tá bom? Obrigado, Estelinha, foi sensacional, você sempre arrasando. Para quem não conhece, esse aqui é o escritório, é a sala da Revitali, é onde a Estela atende. Quando você vier para Itapema, avise antes, marque o seu horário, você pode fazer uma consulta com ela, fazer uma avaliação e conhecer um pouco mais do nosso trabalho e o projeto Revitali que está saindo e está sendo formatado para todo o Brasil e América Latina, tá bom? Forte abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe vocês, que a nossa semana seja muito, muito abençoada, tá bom? Forte abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.